o homem que viveu a mais completa dependência e obediência à vontade de Deus. Ele suportou a cruz, desprezou a humilhação e agora está assentado no trono da mais alta honra no céu, à direita de Deus. Ele foi o único homem nascido de um Pai imortal, Deus, o Pai, e de uma mulher mortal, Maria. É por isso que Jesus é chamado de Filho unigênito de Deus o Pai. Ele herdou todas as virtudes e completa unção do Espírito Santo. Da mãe herdou a mortalidade e tornou-se sujeito à fome, sede, fadiga, dor, cansaço e morte. João 10, 17 ao 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aqui nesse texto podemos verificar que Jesus se deu voluntariamente para nos salvar. Está claro também que ele havia entendido amplamente o plano de Deus e os seus mandamentos, ou seja, as ordens do Pai. Estava nas mãos de Jesus o poder de decidir a obedecer o Pai, pois o Pai não o obrigaria. Mateus 1, 20 ao 21. Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lucas 1, 27 ao 35. Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhes-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui nessas mensagens do anjo nos aponta um futuro próximo. Segundo os planos do Pai, Jesus seria grande no futuro e seria chamado Filho de Deus, e que Jesus herdaria o trono de Davi, seu pai, pois tanto Jesus quanto Maria eram da linhagem sanguínea de Davi. Jesus pré-existiu? A Bíblia diz que Jesus era o segundo Adão. Então, Jesus não nasceu antes de Adão? Lucas 3, 38. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. Sete, filho de Adão. Adão, filho de Deus. O que é presciência? É a ciência do saber ou conhecimento do futuro, de eventos futuros, planejar antecipadamente, projetar para o futuro, pressentimento, ação de pressentir,
de suspeitar, de sentir antecipadamente. Conhecimento inato, instintivo e anterior à instrução formal ou acadêmica. Jesus existia na presciência de Deus, nos projetos, nos planos do Pai. Isaías 42, 9. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Isaías 44, 7. E quem proclamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o que te pareceu esses versos de Isaías? A presciência de Deus. Ele anuncia o que ainda haverá. Está nos planos e nos projetos dele. E é isso que ele anuncia, e ele faz isso desde a antiguidade, desde sempre. Daniel 2, 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Então, Deus deu esse sonho e as visões ao rei enquanto dormia, e fez saber a Daniel o significado do sonho, o qual revelou ao rei. Atos 2, 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 3, 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Atos 4, 27 ao 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então, Jeremias não preexistia, mas estava nos planos de Deus. Lucas 1, 11 ao 17. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi muito dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor.
Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse João é o João Batista, a voz do que clama no deserto. Ele não preexistiu, mas estava nos planos de Deus. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Quem estava comigo? Uma outra versão da Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Então, quando Deus criava os céus e a terra e trazia a existência de todas as coisas, Ele estava sozinho. Não seria um momento de dizer que Jesus estava com ele ajudando a criar as coisas, se Jesus pré-existisse? Então, se Jesus pré-existisse, Deus não teria dito que fez tudo sozinho. Zacarias 12, 1. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Isaías 44, versos 2, 6 e 8. Assim declara Yahvé que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. Jesurum, o incorruptível, a quem escolhi. Assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Não vos apavoreis, não temais, não vos dei a conhecer há muito tempo e não o declarei eu? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não, não existe nenhum outro. Não conheço nenhum. Deuteronômio 33, 26. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. Isaías 45, 5 ao 7. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Bem como podem ver e terem a certeza, o próprio Deus faz questão de dizer e deixar bem claro e repetidas vezes que não há outro Deus além dele. E eu gostaria de lembrar aqui que os pagãos é que criam em vários deuses, 3, 4, 5, inúmeros deuses. E também lembrar e deixar bem claro que os judeus
são monoteístas, um povo que crê em um único Deus. O mais importante de tudo é que Jesus era judeu monoteísta. Jesus é Filho de Deus e nós também. Em João 1, a partir do 11, está escrito assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E quem se tornou filhos de Deus? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de Deus. Ele nos fez filhos porque cremos no Filho de Deus. Voltando ao estudo, vamos ver que agora é Jesus quem vai deixar bem claro que Ele é Filho de Deus e vai deixar bem claro também que Deus é seu Deus e também o seu Pai. João 5, 43 ao 44. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? João 20, 17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus disse isto a Maria quando ela estava no sepulcro e ele já havia ressuscitado. 1 Coríntios 8:6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Timóteo 1,17. Ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Judas 1:25. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. João 5, 36 ao 39. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
João 6, 44 ao 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Mateus 16, 13 ao 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até o diabo sabe e crê que Jesus é o Filho de Deus. Marcos 5, 7. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Tiago 2, 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Até aqui ficou mais que claro que Jesus é o Filho de Deus, assim como também não resta nenhuma dúvida que há somente um único Deus, o qual nos enviou e ungiu Jesus, e que é o Deus e Pai de Jesus, como é Deus e Pai para nós. Vamos ver um pouco a respeito da humanidade de Jesus, porque ele era homem. Humanidade de Jesus. Lucas 2, 5, 2. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Ainda era um menino em crescimento físico, que se desenvolvia no conhecimento e sabedoria do Pai. João 8, 38 ao 40. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. 1 João 4, 2 a 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, Jesus ter vindo em carne é bem diferente de dizer que Jesus veio encarnado. O fato dele ter vindo em carne é só mais uma prova de que Jesus não pré-existia e que ele era homem mesmo e não um Deus que encarnou aqui. Isaías 53, 2 ao 3. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que não o desejássemos.
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías aqui descreve Jesus, um homem, não era atraente e era experimentado nos trabalhos, como nós somos experimentados nos trabalhos. E somos também desprezados, e muitos não fazem de nós caso nenhum também. 1 Timóteo 2,5 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus 2,17 Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 5, 7-9 O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 6, 19-20 Ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 1 Pedro 2, 21-24 Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Para muitos é impossível seguir o exemplo de Jesus, porque a grande maioria tem em mente que Jesus seja Deus Filho ou o próprio Deus. Por isso mesmo nem tentam. Neste caso, Jesus só venceu tudo porque era Deus. Mas pergunte a si mesmo, na cruz, Jesus orou: Pai, por que me abandonaste? Ele falava consigo mesmo ou com Deus o Pai? Quem morreu na cruz? Jesus, homem ou um Deus? Nesse estudo, Jesus era homem de verdade, nascido de mulher. Se negam a humanidade de Jesus, veladamente negam também a Deus. E continuam negando o Filho de Deus, como nos dias que ele esteve no meio de nós. Os líderes religiosos, com seus sacerdotes e seguidores, queriam matá-lo e o fizeram. Quem sentou à direita do Pai? Não foi o Filho? Até o diabo crê e treme. Você crê que existe um só Deus? E que Jesus é o Filho? Olha só o que diz o primeiro mandamento de Deus em Êxodo 23. Não terá outros deuses diante de mim, deuses com D minúsculo. João 16, 23. E naquele dia nada me perguntareis,
na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, nós podemos vencer o mundo também. Nós somos a nova criação em Jesus. 2 Coríntios 5:17-19. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Bem-aventurado aquele que creu, que se hão de cumprir as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam.